Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo e mais um episódio da nossa série super especial Para Onde Eu Vou. Como você já sabe, nós temos várias entrevistas aqui no canal. Tem sido uma honra receber diversos pastores, ministros que dedicam sua vida ao ministério de cuidar de tantas pessoas aí ao redor do Brasil e do mundo com relação ao evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E hoje não é diferente. Portanto, se você gosta desses bate-papos, se você gosta dessa conversa, se inscreva no canal e também marque o sininho de notificações para que você receba sempre quando uma nova entrevista estiver no ar. E hoje eu tenho o prazer incrível de receber um pastor super especial, com quem nós já temos nos comunicado por alguns meses e graças a Deus conseguimos uma data. Essa data está sendo hoje. Por coincidência, hoje é dia 22 de outubro, estamos gravando e vai ao ar essa semana para vocês, com certeza. E se você está aí dirigindo no ônibus, no trem, no metrô, coloque o fone de ouvido, aumente o som e venha com a gente para essa conversa que vai ser uma bênção na sua vida. Hoje estou aqui com o meu amigo pastor Bernardino de Vargas, da Igreja Batista do Sétimo Dia. Olha só que legal. É muito bom recebê-lo aqui, pastor. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, irmão Rodrigo. Ele está me chamando de pastor e eu vou chamá-lo de professor, porque ele é também das comunicações. Professor Rodrigo, que bênção. E eu tenho vergonha de dizer que protelei o nosso encontro o máximo que pude. Imagina. E essa vez não escapei. Eu estou em férias do meu trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sou consultor jurídico lá. E estou em férias. Então, Amém. Eu fiz essa farda aqui para entrevista, tá? Para ficar parecendo um pastor, só isso. Tá tranquilo, porque aqui isso aqui é camiseta, boné. Na próxima vez que você voltar, você vai voltar com certeza. Aí você vem de camiseta, vem tranquilo, de chinelo. Vou de camiseta. Que bom ter você aqui, pastor. Obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo. E vai ser uma conversa com certeza abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, conta pra gente. Igreja Batista do Sétimo Dia. Esse é um nome que já existe e é uma organização que já existe há muito, mas muito tempo. Conta pra gente de onde veio a Igreja Batista do Sétimo Dia e apresenta também onde você está falando, qual região geográfica que você se encontra e dá um pouco mais de informação sobre você. Tá bom. Irmão Rodrigo e irmãos queridos que nos ouvem. Bom, talvez pelo sotaque dê para perceber, eu sou gaúcho. Sou do estado do Rio Grande do Sul, mas eu estou há mais de 40 anos fora do meu estado, só vou lá a passeio. Então, estou em São Paulo, capital, no bairro do Higienópolis, bem pertinho do estádio do Pacaembu, shopping Higienópolis. A gente brinca aqui, Rodrigo, que é o shopping Shalom, porque eu sou uma ilha, eu estou cercado de judeus por todos os lados. Que eu conheça, tem 5 sinagogas aqui num pequeno raio. Uau! Verdade. Sexta-feira, quando eu estou voltando para casa, o que eu mais encontro eles indo, as famílias indo para a sinagoga, e para alguns eu consigo falar Shabbat Shalom, e eles respondem também. Tá? Que legal. É verdade. Bom, estou em São Paulo, então, capital, e sou pastor, Rodrigo, na primeira igreja batista do Sétimo Dia em São Paulo. Ela foi fundada aqui em São Paulo em 1958. Então é uma igreja assim mais tradicional, mais de antigos. Agora que tem alguma geração jovens, mas quando eu vim para ela, eu era o jovem, os outros eram todos anciãos.
nessa igreja. Bom, mas tu perguntaste sobre a igreja, é uma igreja antiga no mundo. É verdade. Os irmãos no Brasil vão encontrar algum folheto dizendo assim. Eu lembro quando eu me tornei Rodrigo Batista do Sétimo Dia, em 84, eu vi aquele adesivo nos carros. Batista do Sétimo Dia, um povo feliz desde 1617. Aquilo me impressionou bastante e tal. Uhum. Mas e eu encontro batistas do Sétimo Dia que batem o pé para dizer que é desde 1617. Eu não me filio a esses, sei lá que nome que eu vou dar para eles, Historicista. esses entusiastas. Eu me identifico com o pensamento norte-americano, dos batistas do Sétimo Dia norte-americanos. Eles dizem assim: nós conseguimos provar em cartório a nossa existência desde 1650. Uhum. Então, quando eu falo da nossa existência, oficialmente, é 1650. Por que alguns têm 1617, Rodrigo? Porque em Miliar, nas cercanias de Londres, havia um grupo de batistas guardadores do sábado. Uhum. E nós temos, eu não fui lá, eu não conheço, nós temos até hoje em funcionamento essa igreja em Miliar. Uau! E é datada, poucos membros, a maioria são jamaicanos que estão Uhum. em Londres, negros jamaicanos, né? E então é uma 1617 teve um mártir pela guarda do sábado. Ele e a esposa, mas ele foi martirizado, ela foi poupada. Só que eu não posso, sinceramente, dizer que ele era um batista do sétimo dia. Ele era um batista que guardava o sábado. Mas ele acreditava que o rei é posto por Deus, então ele era ardorosamente imperial, monarquista. Uhum. Uhum. Ardorosamente. Ora, isso não é convicção de fé batista do sétimo dia. Tá? Então, por essas e outras, é que acreditava que tinha que batizar criança e essas coisas todas. Então, por essas e outras, eu me junto aos irmãos norte-americanos para dizer: nós existimos oficialmente desde 1650. Uau! Interessante. 1650. Então, nós estamos falando de um período, principalmente aqui nos Estados Unidos, do ponto de vista histórico, que ainda estava literalmente, muitas coisas ainda estavam se formando, desde a interpretação, vamos dizer assim, social do que é o perfil da igreja, a posição da igreja na sociedade, as leis e assim por diante, tudo ainda estava literalmente em plena formação, como a gente pode dizer, do ponto de vista de nação, né? Uhum. Andando para frente, o que eu percebi historicamente é que a Igreja Batista do Sétimo Dia teve uma influência muito, muito importante no tecido social americano. Influência essa que foi literalmente conectada com outras comunidades, outras igrejas também se fortalecendo como se fosse, vamos dizer assim, a igreja americana, né? Composta É por vários verdade. tipos de igrejas. É verdade. Interessante. Rodrigo, desculpa te interromper, mas nessa linha de raciocínio, tive o privilégio de, em 1986, na costa leste dos Estados Unidos, fomos conhecer a primeira igreja batista do sétimo dia, a primeira igreja guardadora do sábado no Novo Mundo. Sim, sim. Está em Newport, nas cercanias de Boston. E entrei lá. Hoje é um museu, mas a nave do templo está conservada tal qual era. E tem o relógio cuco lá no fundo, que não funciona mais, mas está lá o relógio, um órgão de tubos, o púlpito e uma placa de bronze em homenagem a Stephen Mumford. Essa igreja foi construída em 1671. Uau. E aí na placa está escrito: a primeira igreja a guardar o santo dia de Deus no Novo Mundo, 17 de dezembro de 1671. Interessante. E eu me lembro que, se eu não me engano, eu vou colocar a foto aqui depois da edição para as pessoas verem, né, o prédio, enfim, verem do que você está falando. E, se eu não me engano, Sim. teve um vídeo de leis dominicais onde entra a questão da Igreja Batista do Sétimo Dia, né? E aí eu faço um comparativo nesse vídeo sobre
a questão de perseguição, que Ellen White falou, nós vamos tocar nesse assunto mais para frente, onde a Igreja Batista do Sétimo Dia estava vivendo normalmente, com os seus membros, com a sua história, enfim, com todas as suas atividades em plena normalidade. Rodrigo, me perdoa, mais uma interrupção bem rapidinha. Sim. A melhor definição que eu ouvi sobre essa coisa de perseguição por guardar o sábado nos dias finais, a melhor definição foi de Vossa Excelência, teoria da conspiração. Sim, eu sim. não encontrei melhor descrição para esse tal de decreto dominical como essa tua, teoria da conspiração. Perdão, eu avancei. Não, tá tranquilo. E eu concordo com essa perspectiva, porque a teoria da conspiração alimenta as pessoas e alimenta a alma. E aquele momento que você passa a crer que é numa teoria da conspiração que é infundada, vamos dizer assim, e aquilo você vai se alimentando daquilo, aquilo se torna basicamente seu modo operante. É verdade. É triste demais. Pastor, mas me conta uma coisa, como é que você foi parar na Igreja Batista do Sétimo Dia? Você entrou, viu na porta e falou, deixa eu entrar nessa igreja aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aí dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem correndo agora. Uhum. Me mandaram um vídeo há uns meses atrás de uma irmã adventista aqui do Brasil, eu não sei de que parte, o jeito de ela falar é do Nordeste do Brasil, mas eu não saberia dizer se da Bahia, se de Pernambuco, se de Alagoas, não sei. Ela está falando sobre o juízo investigativo, sobre a doutrina do santuário, alertando os irmãos adventistas a se firmarem nessa doutrina, e ela usa como exemplo alguém que abandonou o adventismo por não entender a doutrina do santuário. Quem? Bernardino Vargas. Sério? Verdade, verdade. Eu não a conheço e nem ela me conhece. Mas ela é verdade. E ela coloca a minha foto no vídeo, assim como nós estamos agora aqui, e aí diz, olha, nasceu no berço adventista, aprendeu as doutrinas sólidas, puras e verdadeiras, e porque não entendeu a doutrina do santuário, hoje é pastor, é presidente dos batistas no Brasil. Quando ela fez o vídeo, eu ocupava a função de presidente da nossa convenção brasileira. Bom, não estou mais, foi até 21 de janeiro desse ano de 24. Bom, mas deixa eu só lhe dizer, Rodrigo. Primeiro, eu não nasci num berço adventista, isso não é verdade. Uhum. Os meus pais eram católicos, a minha mãe com fortes raízes nos cultos afro-brasileiros. Uhum. E, finalmente, eles se converteram batistas do domingo. Meu pai não sabia que existia adventista no mundo. Ele se propôs a ler a Bíblia toda. E diziam que ele ia ficar louco. E ele começou a ler a Bíblia do Gênesis. E quando ele chegou em Êxodo, ele viu, lembra-te do dia do sábado, ele foi procurar o pastor Batista. Ele estava convertido há um ano. Pastor, levou um folhetinho que distribuíram, dizendo a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é tal, aquele salmo. Pastor, eu posso distribuir esse folheto? Pastor, era um sueco, pastor dele, pastor Conte. Pastor disse, pode, Eduardo, mas está certo que está nesse folheto? Está certo, Eduardo, é a Bíblia. E aí meu pai disse, então errado somos nós, pastor. Mas por que, Eduardo? Ué, porque está dizendo que a lei do Senhor é perfeita? Pois ela é mesmo, disse o pastor. Aí meu pai disse, então leia aqui, pastor, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado. E os adventistas já encheram a tua cabeça. Ele não sabia que existia adventista. Uau. Ele não sabia. Bom, encurtando a história. Eduardo, tu não estudou teologia, tu não sabe isso, não fale sobre isso. Hoje o dia do Senhor é o domingo. Mas o meu pai não se conformou com isso, continuou lendo e testemunhava para os irmãos. Vou encurtar a história. Houve uma sessão administrativa na igreja, num domingo, e foram excluídas 3 pessoas. A pianista da igreja, por transgredir o 7º mandamento, ela havia adulterado. Uau. E o meu pai e a minha mãe, por pretenderem guardar o 4º mandamento do mesmo decálogo. Uau. Isso aconteceu em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, daí o meu pai tinha um cunhado que era da Assembleia de Deus, meu pai era fiel dizimista, o meu tio
ministro da Assembleia, muito esperto, cunhado, vem adorar a Deus conosco. Ele estava de olho no dízimo do meu pai. Vem adorar a Deus. E o meu pai passou a ir. E eu acho que frequentou alguns meses, mas aquela barulheira toda não dava para ele. E até que conheceu, sim, um adventista, um joalheiro adventista, fizeram estudo bíblico, meu pai se tornou adventista. Eu era adolescente, aí me converti aos 18 anos, e convertido, o plano era carreira militar, fazer a Academia Militar das Agulhas Negras. Mudou tudo. Vou para o internato adventista. E fui para o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, fazer o segundo grau. Terminado, fui para a Faculdade Adventista de Teologia na estrada de Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. Estudei lá. Estudasse lá também, olha aí. Então, fui para lá, fiz os anos lá, fiz um ano de... Hoje é o UAP, Universidade Adventista del Plata. No meu tempo era CAP, Colégio Adventista del Plata. A Universidade Adventista na Argentina. Argentina. Cerca de um ano eu passei por lá. Então, os 4 anos de IAE, mais aquele lá na Argentina, e me tornei pastor adventista. Bom, se tu perguntares por que eu saí do ministério e da igreja, as respostas não são as mesmas. Do ministério, eu tive sérios problemas financeiros. Eu demoli um carro que não era meu e não estava no seguro, então eu já estava mal financeiramente, aí eu fiquei atolado até cobriu o pescoço, passou do pescoço. E eu tinha problemas também no meu relacionamento conjugal, tanto que a minha esposa é o segundo casamento, estamos casados há 33 anos, mas ela não é a mãe dos meus filhos. A mãe dos meus filhos, com ela eu fui casado por 10 anos. Sim. Então isso tudo foi força para eu sair do ministério pastoral adventista. Nada a ver ainda como membro, né? As pessoas não, nada a ver, eu continuava frequentando a igreja. Ministério é uma coisa, membro é outra. Isso, continuava frequentando. Mas eu tinha já algumas decepções doutrinárias. E daí resolvi refazer o meu curso de teologia sozinho, como autodidata. Eu tinha todas as apostilas, livros, e fui refazer com um propósito diabólico, para eu ser ateu. A intenção era ter argumento para desmontar a base da fé em Jesus. E eu não consegui ser ateu, mas consegui me libertar de muitas doutrinas, Rodrigo, de muitas. Antes de ser batista do sétimo dia, o professor da minha maior confiança, ele já está falecido, o doutor Modesto Marques de Oliveira. O pastor Modesto morava ali nas casas dos professores, ali no IAE. Eu telefonei, doutor Modesto, eu preciso conversar com o senhor. Eu já estava determinado a não ser mais adventista. Sim. E não acreditava mais em vários ensinos de Ellen White. E ele me recebeu numa noite na casa dele, ele já estava viúvo, dona Zana já tinha partido para a eternidade, e aí eu expus para ele as minhas dúvidas e o que eu estava determinado a fazer. Ele foi meu professor de orientação profética. Na minha opinião, ninguém na faculdade de teologia entendia mais de Ellen White do que Modesto Marques de Oliveira. Na minha opinião. Nós estamos falando, desculpa, pastor, nós estamos falando de que ano? 1983. 83, ok. Eu fui pastor até 82. Certo. Em 83, procurei o doutor Modesto. E em 84, me oficializei batista do sétimo dia. Então, aí... Um ano de diferença. Foi assim, na sequência. E aí, com o doutor Modesto, depois que eu expus tudo o que eu tinha para expor, eu disse, doutor Modesto, isso que é dito dela, plágio... Daí falei, do Desejar de Todas as Nações, e fui falando, e fui mostrando as fontes. Ele disse, isso é calúnia ou isso é verdade? Ele olhou para mim, pôs a mão no meu ombro e disse, isso é verdade, Bernardino. Ele foi honestíssimo comigo. Isso é verdade. Então, se isso é verdade, doutor Modesto, o que o senhor está fazendo aí? O que eu vou continuar fazendo? De novo, com a mão no meu ombro, com voz bem pausada, ele disse, Bernardino, se você consegue ser um melhor cristão sem atender os ensinos de Ellen White,
Meus parabéns, Deus te abençoe. Eu não consigo. Palavras dele. Uau. Palavras dele. Mas aquilo, para mim, Rodrigo, foi extremamente satisfatório. Eu não Sim. estou dizendo, se algum irmão adventista estiver ouvindo, eu não estou dizendo que o doutor Modesto Marcos de Oliveira me mandou ir para a Igreja Batista do Sétimo Dia. Não estou dizendo isso. Não. Mas eu estou dizendo que a resposta dele talvez era o que estivesse me faltando, porque eu confiava nele. Sim. E aí, um ano depois, e aí tinha um ex-pastor adventista do Sétimo Dia que tinha se tornado batista do Sétimo Dia e me mandava literatura batista do Sétimo Dia para ver se eu sairia da adventista. Mas eu não saí. E aí eu guardava a literatura. Quando eu estava fora, depois de ter ouvido o doutor Modesto, resolvi responder esse pastor. Uhum. Morava em Curitiba. E na igreja sede, onde está a sede dos batistas do Sétimo Dia no Brasil. E aí ele marcou uma entrevista, continuou mandando a literatura e tal, e me convidou a ir a Curitiba para passar um sábado com eles. E eu fui de Porto Alegre a Curitiba. Eu usava barba, eu estava fora do ministério. Hoje está cheio de pastor adventista com barba. Com barba. Naquele tempo, quando eu chegava de férias e ia na associação com a barba por fazer, o meu presidente era o pai do Ayrton Keller, era o pastor Arno Keller. Alemão extremamente conservador, ele me olhava, Bernardo, não tem mais gilete na tua casa? Ele me chamava de Bernardo. Dá um jeito de fazer essa barba. Então, era mais ou menos assim. Quantas vezes eu vi esse tipo de comentário na salinha antes da plataforma entrar? O ancião chegava, vai limpar a sua cara. Viu só? Os tempos mudaram, mas no nosso tempo era assim. Exatamente. Tá, era assim. Aí... Então, eu estava de barba, eu pensei, eu não sei como é que são os batistas do Sétimo Dia, eu vou decepcioná-los. Eu desci em Curitiba, a primeira coisa que fiz foi num barbeiro, limpar a cara, fazer a barba. E no sábado de manhã lá estava eu. Então participei da escola sabatina, me surpreendi quando me chamaram para ir para a salinha pastoral, dali sobe para o púlpito, no tradicional culto da segunda hora, no culto de oração. Assim, na primeira vez que você foi na igreja, já te chamaram... Primeira vez me levaram para a salinha pastoral. Eu pensei, bom, eles vão pedir para eu fazer uma oração, para eu cantar um hino. Aí o pastor mais velho, falecido agora, pastor José Gugelmin, olhou para mim e disse, qual é o hino? Eu disse, como qual é o hino? O senhor me diz e eu anuncio. Não, o irmão vai pregar, eu quero saber o hino para o seu sermão. Assim. A sorte que eu tinha me preparado e tal, e realmente fui o pregador. Bom, que legal. Terminou o sábado de manhã, fomos almoçar na casa de um irmão que era engenheiro da aeronáutica. Ele não quis carreira militar, ele teria a patente de brigadeiro, mas ele quis continuar civil, então ele era um engenheiro civil da aeronáutica. Fez vários aeroportos pelo Brasil afora. Doutor Rubem Nísio. Eu estou almoçando lá, eu não sabia que eles estavam me sabatinando. Eu estou só almoçando. E eles estavam fazendo pergunta, me testando. Ali estava a direção da igreja de todo o Brasil. Uau. Estava naquele almoço. Era uma entrevista secreta. Era uma entrevista secreta. Secreta, rapaz. Eu não sabia. Terminou o almoço, fomos para a igreja, e aí sim, daí foi a sabatina oficial. Aí perguntas de todos os lados. Eu fui respondendo. No final da pergunta, disseram, bom, estamos de acordo. Eu fiquei pensando, de acordo com o quê? Aí, quanto que o irmão vai cobrar para ser pastor batista do Sétimo Dia? Eu não sabia como é que era. Na Adventista, tu tem o teto, tu tem o piso e tem o teto. Sim. Eu pensei, bom, eu vou começar com o piso. Não, é o irmão que diz o seu salário. E eu, garotão, 30 anos, 31 anos, eu não sabia o que dizer. Eu disse, 10 salário mínimo e o apartamento. Aí um olhou para o outro e tal, o irmão merece, mas nós não temos condições. Isso. Bom, encurtando a história, Rodrigo, eu fiquei pela metade disso e sou pastor batista do Sétimo Dia até hoje. Hoje eu não sou remunerado pela igreja, porque no meio batista existe a possibilidade, eles chamam de bivocacionado. Eu não gosto da expressão. Eu prefiro dizer que sou como, desculpa a pretensão, como Paulo fazedor de tendas. Prego o evangelho e ganho meu dinheiro das tendas que eu construo. Só que a minha tenda é operando direito.
Sim, 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 com certeza. Eu concordo 100%. E eu acho que isso também dá uma liberdade maior do ponto de vista de altos e baixos, que a gente sabe os ciclos de uma igreja, eles possuem altos e baixos. E quando você tem uma estrutura paralela, principalmente que vai dar toda a base, literalmente, é fundamental, eu creio nisso. Eu também acho que estar conectado ali na igreja ali 100%, a ponto de você não ter liberdade, causa também uma prisão, muitas vezes até mental. Você, É pô, olha, verdade. eu não posso andar essa milha, porque se eu andar essa milha pode ser que isso me custe caro, né, lá na frente. Pastor, quanta informação. Eu tô viajando lá do Desculpe. Iraê até Curitiba, consigo ver tudo isso acontecendo na minha mente. Que história bacana, que história bacana. Pastor, eu tenho várias perguntas aqui. A gente vai inserindo as perguntas no meio da conversa, mas eu tenho uma pergunta para te fazer dentro desse contexto. Tá. Quando você estava nesse processo de sabatina, tanto a secreta quanto a pública, a oficial, quanto foi o peso do Adventismo do sétimo dia no seu perfil, no seu histórico, para se tornar um batista do sétimo dia? Que pergunta excelente, Rodrigo. E eu vou te dizer por quê. Nós temos pastores na nossa igreja hoje no Brasil, oriundos de outras igrejas evangélicas. Um que veio da Assembleia, um que veio da Presbiteriana, um que veio. Temos. Sim. Adventista da Promessa, temos. Mas o peso de ter vindo da Adventista do sétimo dia, isso me dá margem para responder uma coisa, e aí. Rodrigo, deixa eu te dizer, eu estou falando as minhas convicções sobre a Igreja Batista do Sétimo Dia no Brasil, mas eu não sou mais o porta-voz oficial da igreja no Sim, Brasil. sim. Desde 21 de janeiro desse ano, o presidente é o pastor Sidney Grosklaus, me esforcei para que ele fosse o sucessor e, graças a Deus, está fazendo um ministério muito profícuo. É um descendente de alemães lá de Santa Catarina, muito Uhum, trabalhador, mais novo do que eu, evidentemente. Bom, mas sim. vamos lá. Não, é o que o pessoal diz aqui quando o governador vai na televisão, né? Aqui nos Estados Unidos eles falam que não, ele está respondendo as perguntas na sua personal capacity. Ele está na sua capacidade. Ele não está aqui como eleito, ele está aqui como Entendi, ser humano, né? Exatamente. Eu entendi. entendi Então eu perfeitamente. concordo com essa figura. Muito bom, muito bom. Então, Rodrigo, assim, por que eu disse que era muito importante a pergunta? Porque a nossa igreja, logo no início nós falamos de 1617, porém oficialmente 1650. Entretanto, no Brasil, o processo histórico dos batistas do sétimo dia é o inverso. Os Hum, batistas do sétimo dia no Brasil saímos dos adventistas. uau. Esse é o ponto. Há batistas do sétimo dia que recusam essa informação. E eu conversei com um professor de história na Faculdade de Teologia Adventista no Paraná, por telefone. Ele me ligou no tribunal e conversamos longamente. E ele também discorda que nós, batistas do sétimo dia, temos saído deles. Aí eu disse para ele, professor de história, eu disse: olha, pastor, nós temos documentos históricos da Assembleia acontecida em janeiro, 19 de janeiro de 1913, Uau. em Porto União. Era a Associação Paraná Santa Catarina da Igreja Adventista. E os alemães daquela região não estavam dispostos a seguir as recomendações de Ellen White Hum, em vários aspectos doutrinários. E eles saíram da Igreja Adventista, mas não para fundar outra igreja. Eles simplesmente saíram e continuaram crentes. Mas eles tinham filhos. E aí vai matricular o filho na escola. A religião do filho não tem. hum. Eles se obrigaram a fazer uma igreja com aquela linha de pensamento deles. Como é que foi o nome dessa igreja? Igreja, não era I, escrevia com E. Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia. Olha Uau. só. Igreja Evangélica Angélica. Adventista do Sétimo Dia. Porto União, União da Vitória, Curitiba, Paraná, Itararé, São Paulo. Era os 4 focos. Daí depois Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e aí foi expandindo. Só em 1950, alemães do Sul, brasileiros descendentes de alemães,
do Sul, conversando com parentes da Alemanha, dizendo nós não somos mais adventistas, nós somos evangélicos adventistas, porque não temos Ellen White, não aceitamos a proibição da abstinência do porco, e mais isso, mais aquilo, juízo investigativo. Aí disseram, mas então vocês são batistas do sétimo dia? Não, nós não somos, nós somos Igreja Evangélica Adventista. Não, mas quem pensa como vocês são os batistas do sétimo dia. Mas aonde é que tem um batista do sétimo dia? Perguntaram os alemães catarinenses. Tem aqui em Hamburgo, na Alemanha. E entraram em contato. Eu tenho, Rodrigo, o facsímile da primeira carta dos batistas do sétimo dia de Hamburgo, da Alemanha, para os agora batistas do sétimo dia no Brasil, em Porto União. Então, a partir de 1950, o Brasil adotou o nome Igreja Batista do Sétimo Dia, filiada à Federação Mundial da Igreja Batista do Sétimo Dia, em Janesville, Wisconsin. Eu não sei se eu pronunciei certo. Perfeitamente. Olha que interessante. Então, eram pessoas que não tinham conhecimento da existência da Igreja Batista do Sétimo Dia, mas estavam literalmente direcionados mentalmente da mesma forma, dentro do mesmo framework. Interessantíssimo isso. Rodrigo, eu esqueci uma coisa, eu acabei não respondendo objetivamente a tua pergunta. Por essa razão, histórica, a preferência para pegar como pastor alguém com formação acadêmico-teológica, a preferência seria adventista por já ter a base de uma igreja batista do sétimo dia. Sim. E eu, quando me tornei batista do sétimo dia, eu pensei que eu seria um adventista sem Ellen White. E aí, com o passar dos anos, eu fui vendo, foi me clareando as heresias adventistas. Vou dar um exemplo. O sábado ser selo de Deus. Não, isso é absurdo. Nossa, que absurdo. Mas eu me tornei batista do sétimo dia achando que o sábado era selo de Deus. E dentro da mesma linha de pensamento, né? Você buscando o mesmo valor equalitário entre os dois lados. Isso. E sabe, Rodrigo, hoje ainda eu sei que choco alguns irmãos batistas do sétimo dia quando eu digo, irmãos, nós somos batistas. Nós não somos a igreja remanescente. Nós não somos o único povo de Deus. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, que é formado de metodistas, presbiterianos, assembleianos e por aí vai. Alguns ainda se escandalizam, porque ainda há resquício sectário do adventismo. Mas você acha, e isso do ponto de vista do contexto brasileiro, você quer dizer, né? Do contexto brasileiro, no americano não. Okay. Americano e mundial não me parece, mas no Brasil é duro, viu? Vou te contar uma coisa, e eu vou falar baixinho, mas não tem por que esconder. Um casal me procurou, um jovem casal da nossa igreja, me procurou numa igreja aqui de São Paulo, num outro bairro. Os dois, ela mestre em filosofia, ele mestre na ciência da computação. Sim, então eu estou querendo dizer que um casal esclarecido. Uhum. E nós temos o hábito de, nas nossas igrejas, depois ter um lanche. E às vezes o lanche é comunitário, um leva, outro leva. E eles levaram provolone, mas levaram também queijo prato, queijo estepe, mortadela, tá? E aquilo chocou aquela comunidade e o líder deles pediu para eles não mais comparecerem na igreja. Uau! Que coisa. Então, assim, eles vieram me contar chorando isso. É triste, mas ainda existe, tá? No contexto brasileiro. No contexto brasileiro. Engraçado isso, né? E a força... É aquela coisa, né? Eu tava lendo um livro, foi semana passada, se não me engano, onde estava falando a força da crença. A força da crença, quando você realmente acredita. E às vezes eu vejo isso, poxa, 40 anos no Adventismo, pastor. Nasci na igreja adventista. Quando você vê a pessoa todo sábado, falando assim, eu vim aqui, hoje é sábado, e ela sai de lá com o peito cheio, falando, olha, guardei o sábado, cumpri o mandamento, agora vou para minha semana, tá, a conta tá paga. Salvo-conduto pro resto da semana. Garantido, é igual um lava rápido. Na semana que vem, eu passo numa lava rápido de novo, deixo tudo limpinho, volto. Eu falo por mim mesmo, pastor. Eu falo por mim mesmo, porque é uma coisa que você vai começando
a se autocondicionar. Você vai se autocondicionando, se autocondicionando. E eu percebi isso no dia eu estava estava na igreja adventista, passando lição da escola sabatina, estava lá na frente, a classe cheia, e aí o assunto era o sábado, e a irmã chegou e falou assim, e bom somos nós, porque nós estamos aqui cumprindo o mandamento. Aí ela vira para a janela, né, e aponta para a janela, porque eles estão lá. Os perdidos. E aí ela criou uma separação imediata. Eu na frente eu falei assim, irmã, aí eu fiz com muito carinho, eu falei assim, irmã, pensa assim, a senhora veio para cá com o carro, o seu carro, não veio? Vim. Ok, por quantos faróis a senhora passou até chegar à igreja? Eu passei por vários, irmãos, vários. Então, quem você acha que mantém esses faróis ligados para a senhora poder chegar até aqui? É o pessoal ímpio que está lá fora. Como é que você pode falar uma coisa dessa, irmã? Não é assim. Aí a irmã ficou nervosa, tal. Por quê? Condicionamento da crença em coisas que não têm base bíblica. Selo de Deus, sábado, selo de Deus. É verdade, é verdade. Excelente, excelente, pastor. Pastor, conta um pouco da sua família. Você é casado, então, tantos anos. Parabéns pelo seu casamento, pela sua família. Conta um pouquinho sobre isso. Então tá, eu tenho um casal de filhos. O Eduardo tem 45, ele mora em Curitiba, escolheu a profissão minha, só que eu estou dentro de um tribunal. Ele é militante da advocacia e se realiza com isso. A minha filha não. Eu tenho uma filha e essa filha teve uma paixão errada, teve filhos dessa paixão, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e ela também. Então, encurtando, eu tenho uma filha perdida na avaliação humana, humanamente falando. Sim, sim. E dessa situação, mais recentemente, ela teve uma filhinha. E a minha esposa e eu, casados há 33 anos, combinamos de não ter filhos. E quando ela teve a filhinha, há 8 anos atrás, eu não sabia o que fazer, porque tanto ela, minha filha, a mãe, a matriz, quanto o pai, o marido dela, são dependentes químicos. E os médicos foram muito eficientes, não deixaram ela amamentar. O bebê nasceu de 8 meses, foi para a UTI neonatal e, terminado aquele 1 mês, foi entregue para o Conselho Tutelar, que entregou para o Ministério Público da Infância e Juventude, que entregou para a Justiça, Juízo da Infância e Juventude. Então, num abrigo, por 4 meses. E minha esposa, um dia, disse, olha, eu já tenho tempo para me aposentar, não me aposentei porque não sei o que vou fazer. Eu acho que Deus já me disse o que fazer. Eu disse, o que Deus disse para... E ela não é mística, tá? Esse negócio de pentecostal, o Espírito Santo me disse tal coisa. Ao contrário, ela é mais fria do que eu nessas coisas. 2 pés no chão. Pois é. E aí ela disse assim, acho que Deus me mostrou o que fazer. O que Deus te mostrou? Eu vou criar a tua neta. Ó, nós dois nos abraçamos e parecia 2 crianças chorando. Bom, vou encurtar a história. A Maria Luísa é a nossa filha. Nós a pegamos por 4 meses, ela está agora, daqui 2 semanas, fará 8 anos. Olha só, já está perto já. Ela foi a bênção de Deus para nossa velhice. Amém. Falar assim. Sim, claro, com certeza. Que bom. Então, assim, mas respondendo do resto da família, Rodrigo, eu tenho parentes que são adventistas, tenho parentes assembleianos. Esse meu filho frequentava, quando ele voltou de Miami, ele voltou e foi morar em Curitiba, e passou a frequentar a Central Adventista de Curitiba. Sim, conheço. E eu já era batista do 7º dia. E aí, cada vez que eu ia a Curitiba, ele me encostava na parede. Eu quero que tu me dê um estudo bíblico. Por que tu é batista do 7º dia e não adventista? Eu disse, não está na hora. Mas como tu não quer que eu conheça? Quero, mas não está na hora. E eu vou te explicar, Rodrigo, por que eu dizia que não está na hora. Ele era muito moço. A Igreja Adventista Central de Curitiba tinha tudo para oferecer para os jovens. Tudo. Todos os programas bons tinha e tem, que se possa imaginar, na Central Curitibana tinha. E aí tinha o acampamento de praia, tinha o acampamento de inverno na serra, tinha tudo.
Uhum. A minha não tinha nada para oferecer. Sei como é que é. A minha tinha uma doutrina bíblica e mais nada. E eu não estou falando com um crente velho à busca da verdade, estou falando de um jovem em idade universitária. Sim, sim. Então eu pensei, eu vou mostrar para ele os furos do adventismo, ele vai se decepcionar e vai chutar o balde, E não vai vai querer largar a mais mão de nada. tudo. É? Então eu deixei. Quando, há uns 8 anos atrás, ele veio de novo e disse, agora está na hora. E aí você pega a tua Bíblia, eu pego a minha. E começamos. Graças a Deus, hoje ele é um batista. Amém, amém. Sem forçar nada. É a questão da maturidade, né, pastor? Se Maturidade. você afina o instrumento errado, a corda estoura. E aí você tomou cuidado para que isso não acontecesse. E independente, bom, você conhece o Adventismo, você sabia exatamente como colocar os guarda-reios ali de uma forma tranquila. Foi em boas mãos, foi em boas mãos. Obrigado. Pastor, deixa eu entrar nas perguntas aqui rapidinho. Vamos lá, a gente vai falar de tanta coisa, mas teologias e crenças. Muita gente Legal, fala. A primeira pergunta legal. já começa por isso. Para a sua igreja, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo? Tá bom. Então, a nossa confissão de fé, irmão Rodrigo, é a mesma das igrejas evangélicas tradicionais. Nós somos trinitarianos, nós cremos em Deus na forma triuna de ser, Uhum. em Deus que se convencionou chamar de Deus o Pai, o Deus que se convencionou chamar de Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Não somos unicistas. Eu conheço crentes evangélicos que dizem que creem em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas não de forma trinitária, e sim de forma unicista. Então, Uhum. não somos unicistas. Cremos que Jesus é o único Salvador, que a salvação é só pela graça de Jesus. Amém. E o braço que se apropria dessa graça é a fé. A lei não entra aí de jeito nenhum. Deixa eu fazer um parênteses rápido. Eu estava no Sim. Conselho de Pastores há 2 anos, da minha igreja, e dos pastores do Sudeste e do Sul. E aí eu estava ministrando um estudo sobre lei e graça. E quando eu disse lá no meio do estudo que ninguém guarda a lei de Deus, não fui apedrejado porque os irmãos respeitam. Porque não tinha pedra na Mas, mão. mas alguns tinham vontade de apedrejar. Eu Eu sei. disse, ninguém guarda a lei. Eu li Tiago e disse assim, olha aqui, ó, Batista do sétimo dia. Tiago diz assim, aquele que guarda toda a lei, diz guardar toda a lei, e tropeça em um só ponto, quebrou tudo. Sim. Ele disse assim, todo sabatista gosta de jogar esse texto de Tiago na cara de um batista dominguista, de um assembleiano, de um metodista, de um presbiteriano. Eu disse, esse texto não é para metodista nem para assembleiano. Esse texto é para sabatista. Sim. Aí eles se assustaram. Eu disse, por quê? Eu disse, vocês guardam o sábado, mas nós guardamos toda a lei? Quem disse que quebrar a lei é cometer um ato pecaminoso? O pecado pode estar aqui, ó. Na minha mente, eu não exteriorizei, ninguém viu, mas Deus viu e eu sei que eu pequei. Sim. Tá? Eu falei, então eu quebrei a lei. Ninguém guarda a lei. Aí teve um irmão que se levantou, pastor, mas o evangelho diz que os seus mandamentos não são pesados. Eu falei, claro que não são pesados, está escrito e eu creio, mas isso não está dizendo que todo mundo, só Jesus cumpriu toda a lei, Não. ninguém mais. É por isso que a salvação é pela graça, não é por obras. Mas é difícil colocar isso na cabeça de um sabatista, viu? O quê? O quê, pastor? Olha, para você ter uma ideia, eu estava falando esses dias sobre o jovem rico, né? E a pergunta do jovem rico: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a palavra o que eu preciso fazer, porque eu já faço tudo. Eu já cumpri tudo. O que está faltando? Então, pensa uma pessoa que estava ali, rigorosa, fazendo tudo que mandavam para ela, tudo certinho. Eu fiquei sabendo de um homem que está andando por aí, pregando umas coisas meio. Eu acho que ele deve ter a resposta para o buraco que está aqui dentro. Então, deixa eu ir lá perguntar para ele.
Agora, eu fico com aquela coisa, a materialização daqueles que guardam todos os mandamentos, e no caso, os sabatistas falam, nós representamos Apocalipse. Nós, esse verso é nosso, aqueles que guardam os mandamentos têm a fé em Jesus. Por quê? Porque a materialização eu parei tudo do sábado. Eu guardei tudo. Tá tudo certo. Você consegue estar me vendo? Você está me vendo aqui? Parei de trabalhar, estou na igreja, não lavo a louça, faço tudo certinho, acabou o pôr do sol, pronto. Então você conseguiu ver isso acontecer? Sim, eu vi. Mas é como você falou, e aqui? Como é que está aqui dentro? Exatamente. Tenso, Bom, tenso. então as crenças, irmão Rodrigo, eu aproveito essa oportunidade, eu sei que o tempo está estourando. Eu assisti um áudio de um irmão, eu até anotei o nome dele. Não vou dizer o nome. Eu vou falar o nome do canal, Vem Senhor Jesus. Ah, sim, sim. Tá, um irmão adventista. E aí ele naquele programa dele, ele estava dizendo sobre ser batista do sétimo dia. E ele mencionou algumas doutrinas como sendo batistas do sétimo dia, que não são. Ele tirou de um site que tem aqui no Brasil chamado Graça Maior. Esse site é de um irmão, querido irmão, lá de Joinville, eu conheço, Davi Machado, dedicado servo de Deus, leigo, trabalhador na causa do mestre, um empresário. E ele e o filho criaram o Graça Maior. E ele expõe muitas doutrinas ali, mas não é da Igreja Batista do Sétimo Dia. Eles são batistas do Sétimo Dia. Mas, por exemplo, nesse site, o irmão falou que no Graça Maior está dizendo que os batistas do sétimo dia creem que criança nasce sem pecado. Isso não é crença batista do sétimo dia, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem que eu saiba em lugar nenhum. Eu nasci na iniquidade, e iniquidade me gerou minha mãe, disse o salmista. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enfim, há textos de sobejo. Então, só para deixar claro, não é doutrina batista do sétimo dia. Ele afirmou, tirando do site Graça Maior, que os batistas do sétimo dia creem na inspiração verbal da Bíblia. Não é verdade. Nós cremos na inspiração plenária, mas não verbal, na inspiração dinâmica, não é nem na mecânica, na dinâmica. Deus inspirou pessoas, ideias que transmitiram a revelação de Deus de acordo com o seu contexto histórico. Sim. Então, é assim que nós cremos nas Escrituras. Outra coisa, nós cremos na inerrância das Escrituras, mas não na inerrância absoluta. Nós admitimos os erros periféricos. Ora, se o salmista diz que foram 450 pessoas e Paulo repetindo diz que foi 40, eu estou dando um chute aqui. Sim. Esse exemplo, eu tenho vários exemplos. Tem ou não tem um desencontro de informação? Claro que tem. Sim. Mas isso em teologia sistemática nós consideramos erros periféricos, não comprometem o conteúdo da revelação. Sim. Então, nós não cremos no ditado verbal. Ora, o ditado verbal, a Bíblia não poderia ter nenhum erro, né? Erro de informação histórica. Sim. Erros cronológicos, às vezes uma informação... Cronológico, isso. Outra coisa, Rodrigo, nós não temos um regime de governo que é mais certo ou menos certo. As pessoas me perguntam, nós temos um seminário teológico chamado Time, tirado dos americanos, que nos Estados Unidos faz sentido, e o Brasil macaqueou trazendo a mesma sigla, que para nós não tem o sentido, porque lá como é que é? Training Ministry by Extension, sei que dá Time, a sigla da Time. E o Brasil trouxe com esse nome, com a melhor das intenções. Então nós temos esse seminário, o Time. E alguns ligam para nós, eu quero me matricular no time. Então tá bom, então vai se matricular no time. Então vamos lá. E eu leciono teologia sistemática lá. E aí me perguntam, qual é o melhor regime de governo da igreja? Minha resposta, invariavelmente, é a mesma que eu encontro no direito constitucional. Qual é o melhor regime de sistema de governo? É presidencialista ou parlamentarista? Depende. Em alguns lugares, o presidencialismo vai muito bem, obrigado. Em outros lugares, o parlamentarismo vai muito bem.
Agora, bota um parlamentarismo numa Bolívia. A cada 6 meses vai ter um primeiro-ministro diferente. Exato. Então é uma questão cultural. Agora vamos voltar para a igreja. É sistema episcopal ou congregacional? A igreja adventista funcionava até agora, muito bem no sistema episcopal. Eu estou sabendo que já está havendo alguns levantes por aí afora. Está acontecendo um barulho grande. Não é verdade? A igreja católica, o sistema episcopal por excelência, funciona. É da tradição batista a autonomia das igrejas, mas a Batista do Sétimo Dia no Brasil não é 100% autônoma, é uma mescla de congregacionalismo. Nós temos uma conferência que produz as lições de escola sabatina, os panfletos de estudo bíblico, então não é 100% congregacional. Uhum. Mas um desses regimes é bíblico? Não, é a conveniência humana e a cultura de um povo, de uma agremiação. Sim. Nós não temos um modelo de administração. Resumindo. Não, sim, interessante. Dentro do contexto de que vocês têm uma conferência, essa conferência ela está como se fosse um tipo de farol no ponto de vista, olha, preciso de auxílio numa área, ou preciso de ajuda nesse setor, ou na questão econômica, ou na questão eclesiástica. Vamos conversar com o pessoal da conferência, e aí a conferência recebe, ou é parte da conferência a participação obrigatória das igrejas, pelo menos aí num concílio por ano, ou numa reunião anual, alguma coisa assim? Parte da conferência e os concílios, mas muitas igrejas, os pastores sentem as suas necessidades e, de certa forma, é uma caixa de ressonância dos anseios das igrejas. Chegam para a conferência e a conferência, dentro do possível, tende a... Eu não gosto do nome conferência, mas também foi macaquice americana. Uhum. Nos Estados Unidos é General Conference, né? Então o Brasil copiou. Eu prefiro a tradição batista brasileira de chamar de convenção, mas tudo bem, é a mesma coisa. No frigir dos ovos é a mesma coisa. Então, assim, agora recentemente nós tivemos as enchentes do Rio Grande do Sul. Certo. E várias famílias de membros da igreja e de não membros foram atingidas. A conferência agiu com uma campanha de donativos sem mexer no caixa, que é precário, o caixa da conferência. Fez campanha e irmãos de diferentes partes do Brasil fizeram suas doações e foram encaminhados para os pastores locais distribuírem em donativos e assim por diante. Sim. Recentemente veio uma campanha para atender aquele país que pegaram jornalistas americanos e deu um filme famoso, Hotel Ruanda, em Ruanda. Os batistas do Sétimo Dia foram extremamente massacrados, igrejas com portas fechadas e tal, e para reabrir precisa muito dinheiro, desculpa usar uma expressão, inclusive para subornar autoridades. E aí foi feita uma campanha para arrecadar dólares para mandar para Ruanda. Então, a conferência age também nessas situações. Entendi. Então, a conferência e as igrejas andam lado a lado e variando de acordo com a necessidade, elas entram em conexão de umas com as outras. Interessante. Mas as igrejas, o ponto final, a igreja local tem um bom nível de liberdade para tocar seus próprios projetos e ministérios, né? Por exemplo, irmão Rodrigo, as igrejas escolhem os seus pastores. Aí tu poderia perguntar assim, mas a conferência não tem nenhuma participação? E aí eu ilustro sempre, quando eu viajava pela presidência, viajava pelo Brasil afora, eu ilustrava. Aqui tem um criminoso, um delinquente famoso, tem vários, mas eu vou falar de um que ficou mais famoso, que é o Fernandinho Beiramar. Então, vamos supor, eu dizia para os pastores onde eu ia, que o Fernandinho Beiramar diz, eu, da agora em diante, sou batista do Sétimo Dia, e todos os meses vai entrar 500 pau para a tua igreja. Mas eu continuo comandando o narcotráfico. E aí, a igreja não quer perder os 500 mil e vai aceitar o Fernandinho Beiramar como sendo o pastor da igreja. A conferência tem a obrigação de fazer a intervenção. Sim. Então, assim, em casos extremados. Afora isso, a igreja tem autonomia. Tem autonomia. Interessante. Muito bom, pastor. Muito bom. Você que está assistindo, então, pegue nota, pegue seu papel e anote os detalhes e características e tudo que você está aprendendo sobre a Igreja Batista do Sétimo Dia, que tem igrejas no Brasil, nas cidades. Pastor, só uma atualização.
quantas igrejas aí no Brasil, nas principais capitais, tem uma igreja batista do Sétimo Dia? Como que está a distribuição? Não, infelizmente, Rodrigo, nós somos cerca de 100 igrejas em todo o Brasil. Uhum. Infelizmente, nós não temos igrejas em todas as capitais. Tem estados que em várias cidades, como Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Minas, mas tem, por exemplo, nós não temos uma igreja, nós temos igreja no interior da Bahia, mas não temos em Salvador. No Recife, nós abrimos a primeira igreja batista do Sétimo Dia há cerca de 1 ano, no Recife. Em Manaus, há uns 4 anos, abriu. Mas não tem em Porto Velho, por exemplo, não tem em Goiânia, por exemplo. Florianópolis não tem. Então, eu lembro, quando eu assumi a presidência em 2019, uma das metas era abrir uma igreja batista do Sétimo Dia em 5 novas capitais. Uhum. E veio a Covid. E aí não foi possível. Então, graças a Deus, nós temos em Vitória, graças a Deus, foi aberto no Recife, sim, tem, mas Florianópolis, que era um sonho, não deu. Porto Alegre não deu, tem em Novo Hamburgo, mas não tem em Porto Alegre. Entendi. Você vê uma expansão nos próximos anos, vamos falar assim, na próxima janela de 10 anos, 10, 20 anos, para as próximas gerações que estão a caminho? Como você vê a perspectiva? Talvez a minha resposta, Rodrigo, decepcione um pouco dos meus queridos irmãos batistas do Sétimo Dia e pastores, principalmente. Se depender da geração mais antiga, os da minha geração, eu não vislumbro muita expansão. Por outro lado, nós temos uma geração de pastores jovens da tua faixa de idade, Rodrigo, muito atuantes, muito dinâmicos. Nós temos um pastor em Bocaiúva do Sul, Claudir. Esse pastor tem sido uma bênção extraordinária na igreja, em todos os aspectos, e a igreja dele vem avançando, vem conquistando espaço e mais espaço. Nós temos um pastor em Joinville, nós temos 2 igrejas em Joinville. A segunda igreja é uma igreja de um pastor da minha idade, mais da linha mais conservadora, talvez diria assim. Mas a primeira igreja é um pastor jovem, pastor Emanuel, muito bom comunicador, ele tem um programa diário de olho no texto. E então, olhando esses pastores, na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, no tal aeroporto, nós temos um pastor também muito dinâmico, Renato Negri Júnior, também dessa faixa de idade. O que eu queria dizer desses pastores? A minha preocupação é que o crescimento não pode ser a qualquer custo. Uhum. Eu tenho visto algumas igrejas crescendo, flertando com práticas de coaches neopentecostais. Então, isso me preocupa. Eu gostaria que a igreja explodisse de crescimento, mas se é para ter esse crescimento dos coaching pentecostais, eu quero continuar com a velha batista do Sétimo Dia. E aí isso tem se espalhado, pastor, acredite, e não só óbvio, né, na Igreja Batista do Sétimo Dia, mas em muitas outras igrejas, que parece que é uma moda, eu não sei nem como expressar isso. Você parece que faz uma curva, ou você pega a Bíblia, dá uma encurvada nela assim, para se adaptar ao ouvido, talvez mais, vamos dizer assim, de uma pessoa que está tentando afinar um pouco mais o que ela quer ouvir, e não o que a Bíblia tem para apresentar. Isso, esse é o ponto. Então, Rodrigo, não sei se eu consegui responder objetivamente. Sim, com certeza. Sim. Mas eu tenho expectativas, nós temos pastores brilhantes e vibrantes. Meu único receio é esse, de sair um pouco da curva. Não pode ser ponto fora da curva de forma tão gritante. Só isso. Tá? Eu ouço perfeitamente o que você está querendo dizer. Pastor, a gente tem que passar por esse tópico, porque é um tópico fundamental, e eu vou, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer um comentário, porque eu quero agradecer a Mary, que fez a ponte entre a gente.
A Mary olha, eu não sei se foi uma batalha, mas a Mary foi assim, Rodrigo, não desiste do pastor Bernardino, ele está ocupado, mas ele vai. Eu falei, não vamos desistir, na hora certa vai acontecer. E ela não desistiu de mim. Eu me junto, me associo a ti para agradecê-la também. Exatamente, obrigado, Mary, por fazer essa ponte aí. Pastor, o Adventista do Sétimo Dia, muita gente, eu estou falando de pontos demográficos agora, os últimos dados demográficos do Michael Campbell, que foi apresentado 2 semanas atrás no concílio sobre comunicação. E o Campbell, na Igreja Adventista, ele fez a seguinte análise, ele falou assim, gente, tem 2 problemas clássicos que nós estamos enfrentando, fora questões teológicas dentro do Adventismo, precisamos que os membros comecem a fazer mais bebês. Essa foi a primeira. Logo de cara, ele abre a palestra dele assim, gente, vocês não estão fazendo filho, então isso é um problema em si mesmo. O segundo ponto foi a questão de que 42,5% das pessoas que abandonam o Adventismo na janela de 1 a 3 anos, a maioria não quer voltar para a igreja, em nenhuma organização. Eles querem, muitos deles continuam cristãos, continuam crendo em Deus, etc., mas não querem ter filiação com uma organização. Né? E eu acho assim, na Igreja Adventista, somente no Brasil, pastor, como você sabe, tem mais de 9.000 igrejas no Brasil. É um volume astronômico. É claro que nós sabemos que são igrejas de 20 membros, 30 membros, tal. Espalha-se de uma forma muito não balanceada, vamos dizer assim. Mas eles trabalham, é inegável, eles trabalham muito. E abrem portas de qualquer forma. É um fato. Só que essa perda de 42,5% é uma perda alta. Nós estamos falando de 1 a 3 anos, quase 50% dos membros deixam o Adventismo. Eu não estou aqui querendo criar uma ponte para uma captação, mas não é isso. A visão do Adventista é que o sábado tem uma importância. Só que o que move o cara a sair do Adventismo são, sim, problemas de ordem doutrinária. Poucas pessoas, ele tem um número de 12% que eu apresentei na última live, 12% somente são pessoas que têm problemas sociais de relacionamento. Não gostei do irmão, o irmão falou mal de mim, coisas o restante são problemas de ordem teológica. E nós sabemos que, eu falo aqui constantemente no canal, as pessoas sabem, ninguém é contra ninguém guardar o sábado. Esse não é o ponto com relação ao Adventismo. O Adventismo, ele deturpa a apresentação do sábado em vários aspectos. O que é o sábado para a Igreja Batista do Sétimo Dia, a ponto de o sábado não ter se tornado um problema para os batistas do Sétimo Dia e ter se transformado em um problema teológico, escatológico dentro do Adventismo? Tá. Então vamos lá. Eu fui num programa do R.R. Soares, aqui da Internacional da Graça, o programa é Vejam Só. Há uns 6 anos atrás. Me convidaram para debater com um pastor batista, professor de teologia também, sobre aquele texto de Levítico, que o homem que foi flagrado apanhando lenha no sábado, Deus mandou matá-lo por apedrejamento. Certo. Então, o programa era para detonar o sábado e como é que eu iria me sair. Então, esse foi o programa. Mas foi interessante, eu gostei do embate, do debate, foi bem respeitoso e muito bom na minha avaliação e da irmandade que assistiu. Mas eu tive a oportunidade de dizer para o âncora do programa que o sábado nosso não é o sábado adventista. Daí ele ficou assim, como assim? Não é o mesmo dia? Eu disse, o dia é o mesmo. Ele não é o mesmo conceitualmente. Primeiro, ele não é o selo de Deus. Segundo, eu não vou ser salvo por guardar o sábado. Batista do Sétimo Dia, a doutrina batista do Sétimo Dia não ensina que eu sou salvo pela guarda do sábado ou da lei. Claro que há batista do Sétimo Dia que conservam ranços do adventismo. Isso é um fato, eu não posso tapar o sol com a peneira. Mas Sim. A doutrina batista do Sétimo Dia é essa, eu não sou salvo pelo sábado. E alguém pergunta, pela guarda do sábado, mas então por que guarda o sábado? Então lá vai. Eu sei que é discutível, eu sei que há controvérsia, eu sei que há contra-argumentação, mas é bem simples a argumentação que eu apresento. João diz que aquele que diz estar nele, Jesus,
deve andar assim como ele andou. Ponto. E aí a pergunta, Jesus guardou o sábado ou não? Lucas 4,16, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Bom, os textos bíblicos todos conhecemos bem. Bom, então os batistas do sétimo dia nos relacionamos com o sábado como sendo mais um dos mandamentos da lei de Deus, do projeto de Deus para os seus filhos. Não com intuito salvífico. Se o intuito for salvífico, estamos irremediavelmente perdidos. Então, a nossa relação com o sábado é essa. Ele precisa ser para nós. Meu filho, quando eu fui dar o estudo bíblico para ele, quando eu achei que estava no tempo, e aí disse assim, escuta aqui, o sábado, Isaías 58, se desviares o teu pé de profanar o sábado, mas considerares santo dia do Senhor, deleitoso, digno de honra. Eu perguntei assim, o sábado para os adventistas é um dia deleitoso? Realmente? Aí ele parou, pensou, a gente ia para... Ele, veio dele isso. A gente ia para o acampamento no verão e no sábado de manhã tinha escola sabatina, depois tinha o almoço. E aí a gente se fardava, pegava a chuteira, a bola e ia para o campo. Os pastores vinham lá, só depois do pôr do sol. A gente ficava louco que esse sábado de uma figa não passa logo para nós fazermos o nosso futebol. Eu falei, então tá, sábado de uma figa. É dia deleitoso? Não é. Disse, então, Eduardo, é tão gostoso quando eu chego sábado na igreja e encontro um irmão com olheira, assim, cansado. E aconteceu, efetivamente aconteceu. O irmão Vicente disse, Vicente, como foi a tua semana? Trabalhosa, pastor. E aí eu pude dizer, que bom que Deus fez o sábado. Ele disse, é verdade. Então, Rodrigo, nós não dizemos que o crente batista do sétimo dia, que no sábado à tarde, resolve dormir, que ele não está guardando o sábado, porque o descanso é espiritual. Não é só espiritual. É espiritual e é físico. Quer dormir no sábado, batista do sétimo dia? Vai dormir, vai descansar. Sim, senhor. Como a gente falava, lençóis sabatistas, lençóis sabáticos. Como eu estava falando. Onde você vai agora? Eu estou indo para lençóis sabáticos, fazer um lençol sabático, descansar, encher a barriga. Pastor, uma das coisas que eu vou dar um exemplo de algo simples. Estava na igreja adventista e geralmente a gente ia para o ensaio à noite com o pessoal da banda, do louvor, né? Sexta-feira à noite, né? Preparar as coisas e tal. E aí chegava, o que acontece? Um monte de pai com filho pequeno tendo que ensaiar à noite. Vai deixar os filhos aonde? Vai deixar em casa sozinho? Não pode, né? Leva para a igreja para o ensaio. E as crianças ficavam correndo na igreja, fazendo aquela bagunça, parecia uma gangue. Aí eu falei assim, gente, mas a gente tem uma igreja aqui que tem um templo, tem um outro templo, tem um ginásio, tem uma quadra, tem não sei o que lá, tudo trancado com um cadeado sexta-feira à noite. E aí tinha dois pastores, o pastor jovem e o pastor mais sênior, né? E o pastor jovem, o Jay Fire, eu cheguei pro pastor e falei assim, Jay Fire, cadê a chave da gym, né, da quadra? Libera pra gente, porque as crianças estão aqui, vão destruir a igreja, mas a gente não vai ter culto se elas continuarem desse jeito. Solta a bola para as crianças na quadra e deixa elas brincando enquanto a gente ensaia. Sexta-feira à noite, pastor. O pastor jovem simplesmente pegou a chave do bolso dele, entregou na mão, Rodrigo, vai lá, abre aí. Só tenho certeza que eles não vão quebrar o braço nem nada, né? Tá tudo certo. Isso foi na sexta-feira. Nós não sabíamos. Um ancião visitou a igreja na sexta-feira à noite. Ali, a gente nem viu o cara passando na igreja. Foi, rodou. Sexta-feira que vem, quem que estava na salinha pastoral era o outro, o sênior. Aí o jovem estava na salinha quietinho. Quem que vê? As crianças vieram de novo. Criança sabe como é que é. Gostou na primeira, quer na semana que vem. Chegou, pastor, cadê a chave? E a chave estava na mesa do sênior. Aí o sênior falou assim, essas crianças têm que respeitar o sábado, não pode brincar, não sei o que lá. As crianças é tudo assim, mas a gente não tem como, não tem banda, né? Acabou a festa.
Acabou a Acabou, festa. acabou, E aí imagina. depois muita negociação que depois de algumas semanas deixaram porque os anciãos estavam reclamando que era a hora do sábado, as crianças tinham que ficar sentadas, quietinhas, lendo a Bíblia, criança de 8, 6, 10 anos de idade. Que tortura, que Só para te coisa. contar que é isso que é a É isso. realidade. Essa é a É isso. realidade. Pastor, vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Quanto tempo que o senhor tem aí ainda? Só para a gente, para me Não, eu alinhar tenho com... tempo. Eu estou de férias. É verdade, é verdade. Deixa eu pegar aqui a terceira pergunta que eu separei aqui na nossa sequência. Enquanto isso, eu vou falando para você que está assistindo aí, não se esqueça. Pastor, fale as suas redes sociais, o seu canal também, por favor. Livros publicados, o que o senhor tiver Tá disponível para as bom. pessoas, por favor, aproveite esse momento aí. Rodrigo, eu não tenho livro publicado. Tem as lições manuais da escola bíblica sabatina. Então, Uhum, eu vou dar um jeito de fazer chegar às tuas mãos, ou pela Mari, sei lá, Declaração de Fé Batista do Sétimo Dia. E daí tem 13 estudos aqui, 2 dos quais eu escrevi, fiz os comentários. uhum. Afora isso, nós temos um seminário teológico que a Mary está fazendo, Que legal, legal. fazendo, à distância, a gente grava as aulas e eles, durante a semana, assistem. O que mais? Bom, o site oficial nosso é ib7.org. ib, numeral 7.org. O-R-G. Ok, eu vou Esse é colocar o aqui na site oficial tela. da Igreja Batista Sétimo Dia Brasileira. E daí cada igreja tem o seu. Aonde eu estou em São Paulo é PIB, Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia, PIB 7, São Paulo. E nossos cultos são às 11h30 da manhã, aos sábados. E Uhum. são transmitidos. Então, quem quiser assistir, tem irmãos de Portugal, de Moçambique, de Angola, que sintoniza. Outro dia tinha um da Noruega Uau, assistindo o nosso culto. que Então, legal. aos sábados, às 11h30. Deixa eu te contar, Rodrigo, enquanto tu vai colocando aí, nesse programa, vejam só, quando eu fui, o moderador do programa resolveu perguntar, pastor, como é que é a programação na tua igreja? E isso faz uns 5 anos. Naquela época, a nossa programação era sábado à tarde. Hum, Não começava perto do de meio-dia. manhã? Interessante. Tá? Era sábado à tarde. E a gente ficava tarde na igreja. E aí eu contava, olha, a partir das 3 horas nós temos a escola bíblica sabatina, vai até as 4, 4h30. Aí Uhum. tem um intervalo para o café. Falei, tem uma sala social, intervalo para o café. E aí, às 6 horas, começa o culto, a gente despede do sábado e é o culto. Aí ele falou assim: café? Vocês tomam café? Eu disse: o senhor esqueceu que o senhor está entrevistando um pastor batista do sétimo dia e não Isso. adventista do sétimo dia. Sim, nós tomamos café, no nosso lanche tem presunto, tem mortadela. Quem não quiser comer, não come, quem quiser, come. É um princípio batista do sétimo dia, eu aproveito para falar. Um dos nossos pilares da fé é a liberdade de consciência. Não sendo doutrinas estruturais, como Trindade, só Cristo salva, Cristo é o único Salvador, Cristo vai voltar, Deus é o Criador, a Bíblia é a palavra suficiente, não sendo esses aspectos vertebrais da doutrina. Uhum. Agora, se mulher corta cabelo, se não corta, se homem usa barba, se não usa, se usa penduricalhos ou não usa, isso é questão periférica, liberdade de consciência. E o mesmo no tocante à dieta alimentar. Excelente, excelente. Já para quebrar qualquer tipo de vínculo ou corrente com o passado que o senhor mencionou de 1913, né? Correto? Isso, 1913. 1913, correto. Muito legal. Vou compartilhar aqui na tela, então. Esse é o site do ib7.org, ok? Ele Então, tem aí! tá aqui É na isso mão para mesmo. você acompanhar, ó. Perfeito. Então tá aqui. E o seminário, a pessoa pode se cadastrar pelo site também, pastor? É no site aí, mas desculpa a minha falha, eu não sei dizer qual é Não, tranquilo, o do tranquilo, time. Eu teria que ver com o pastor André, que é o diretor. tranquilo. Aqui estou na educação cristã, aqui tem vários temas bíblicos aqui também. Com certeza você vai encontrar artigos,
publicações, os estudos também, devocionais, etc. Então, essa é a fonte oficial da Igreja Batista do Sétimo Dia. Não procure no Brasil. outras fontes, por favor, qualquer que seja a menção que tenha sido feita na internet, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Pastor, a gente ia para a terceira pergunta. Eu vou aproveitar também só para falar rapidamente, se você puder dar uma pincelada sobre como é o estilo de culto da igreja, porque eu estou imaginando aqui, eu sempre faço esse exemplo com quem vem falar sobre igreja, os pastores. Vamos supor, o adventista falou: não vou mais ser adventista, vou tentar a igreja batista do sétimo dia. O que eu posso esperar na hora que eu sentar no banco e começar o culto? Tá bom. Bom, nós temos, irmãos, Rodrigo, nós temos uma tradição de ter escola sabatina. Ah, deixa eu te dizer uma coisa, Rodrigo, bem rapidinho. Eu sempre pensei que escola sabatina era uma invenção adventista do sétimo dia. E aí, quando eu deixei de ser adventista do sétimo dia, eu pensei, não, deve ser dos batistas do domingo, escola dominical. Daí os sabatistas só trouxeram. Uhum. Não, escola sabatina é uma criação Seventh Day Baptist Church Que legal. de 1729. Uau. Depois que os batistas do domingo criaram a dominical e depois os adventistas da escola sabatina. Uhum. Tá? Então, tá. Então, nós temos escola sabatina, dura uma hora e meia. Há igrejas nossas que têm uma escola sabatina, a discussão dura 2 horas, 2 horas e meia. Eles não têm culto depois. Uau, Sábado de sério? manhã é só escola sabatina. Que E legal. aí, no fim da tarde, eles têm um culto. Há igrejas nossas assim. Onde eu estou em São Paulo, a gente tem a adoração, o estudo, é tudo feito numa sentada só. Uhum. Mas varia de igreja para igreja. O Interessante. mais tradicional é isso: escola sabatina pela manhã e um culto logo depois. Legal, Como é legal. esse culto? Como é esse culto? Eu sou do tempo em que montava uma plataforma e há pelo menos 3 lá na plataforma. Eu também. E isso está muito, muito, muito mudado. Então, vai alguém lá que a gente chama de ministrante, faz a abertura e dirige os louvores junto com o Ministério do Louvor. E aí, Uhum. quando chega a vez do pregador, esse ministrante me chama e eu vou lá e prego a palavra. E encerramos com a bênção apostólica. Às vezes fazemos oração intercessória por Uhum. enfermos, às vezes não. Às vezes fazemos oração de gratidão pelos aniversariantes do mês, às Uhum. vezes não. Não existe um modelo engessado de culto. Volto ao ponto que falei lá atrás. Meu receio é de se tornar tão moderno, que perca totalmente as características. Sim. Já tem algumas igrejas nossas assim. Hum. Eu percebo isso em algumas igrejas também adventistas, quando a gente assiste online, e principalmente a gente vai analisar o que o pastor está falando, etc. Tem algumas curvas que estão sendo feitas que já não lembram tanto assim quanto era a identidade, vamos dizer assim, né, que eles chamam de identidade adventista, é verdade. Ah, é uma questão, talvez, pastor, é o que eu falo muitas vezes. Eu estava conversando, fiz uma viagem com minha esposa recentemente, e a gente foi numa loja de antiquários, onde tinha as primeiras moedas de prata emitidas pelo governo americano. Olha. E cada moeda daquela, tipo uns US$ 20.000, US$ 30.000, e uma senhorinha atrás do balcão, já deveria ter seus 79, 80 anos, e a gente começou a conversar. Aí o antiquário está numa cidade muito pequena, né, uma cidade turística, e ela falou assim: como é que tá a senhora? Eu tô bem e tal. E você sabe, quando você conversa com idosos, eles começam a contar a história. É O verdade. primeiro ponto que ela falou foi o seguinte: eu não estou muito bem porque eu estou percebendo que meus netos e meus bisnetos não querem mais ir à igreja. Olha. E ela falou assim: eu estou vendo que isso vai se perder, isso não pode se perder. Então, ela começou a abrir o coração dela e falar a preocupação sobre a perda, né, das raízes. E eu fico pensando realmente, depois é só olhar no mundo, né, pastor? Infelizmente. É uma tendência, né, É uma Rodrigo? Eu acho tendência que é. que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos a coisa está bem, praticamente aí 50 e poucos por cento já não se denominam, vamos dizer assim, cristãos, né? Vamos dizer. Cristão. É um número muito grande. Pastor, eu tenho uma pergunta rápida aqui sobre comunidade e suporte.
Mas antes, falando do culto, do estilo do culto, só uma pergunta que faltou. Como é que é a questão da Santa Ceia? Tem Santa Ceia todo fim de semana, uma vez por mês? Ótimo. Nessa declaração de fé, dos textos meus é da Santa Ceia, exatamente da Hum, Santa Ceia. É um sobre a volta de Cristo e outro sobre a Santa Ceia. O da Santa Ceia, eu coloco ali no texto que há uma discussão no meio evangélico sobre a periodicidade da Santa Ceia numa igreja. uhum, Se anual, nós temos gente com resquício do judaico que não, é igual a Páscoa uma vez por ano. Eu já participei de discussões acirradas de gente que bate o pé, tem que ser uma vez por ano. uhum, Daí há aqueles que acham que dá para ser semestral, 2 no ano. Há sim. os que acham que pode ser trimestral, 4 no ano. Há os que acham que pode ser quadrimestral, 3 no ano. E, pasme, eu conheço uma igreja batista do sétimo dia, cuja origem foi de uma igreja batista do domingo, Batista Ágape, em Campinas, e eles têm Santa Ceia mensalmente. Lá na Batista Ágape era todo o primeiro domingo, na Uhum. Batista do sétimo dia de Campinas, filha da Ágape, é todo o primeiro sábado do mês. Então, nós não temos estabelecido a periodicidade. Como é que funciona? Isso é fantástica essa pergunta. É com suco de uva ou é com vinho? Essa discussão é interminável, Interminável. não é verdade? Mas eu me lembro que quando eu me tornei batista do sétimo dia, fui estudar com os pastores mais velhos e cheguei à conclusão que era vinho mesmo. Uhum. E tal. E aí, teve um pastor do interior do Paraná, perto da Argentina, e perguntou: escuta, então a Santa Ceia é com vinho, não é suco de uva? É vinho? Vinho. E ele voltou lá para o interiorzão. E dali uns 4 meses, ele disse: olha, eu quero uma reunião com a diretoria. Eram os velhões da diretoria e o único garoto na diretoria era eu, com 30 anos, 31 Uhum. anos. E eu nem tinha cargo oficial, eles me chamavam como um consultor. E estava lá. E aí ele apresentou e disse: olha, eu estou com um problema na minha igreja. Disse: qual é o problema? Eu estou fazendo Santa Ceia, como vocês disseram, com vinho. E aí tem um irmão que começou a encher a cara e bater na mulher e nos filhos. Eu disse: então, pastor, volta para a tua igreja e restabeleça a Santa Ceia com suco de uva. Direto. Voltando. Na nossa igreja aqui em São Paulo, o diácono leva salva uma com cálice com suco de uva e outra com cálice de vinho. Quem quiser tomar suco de uva, toma vinho. Quem quiser tomar suco de uva, toma suco. Quem quiser tomar o vinho, toma o vinho. Pão sem fermento. Volta ao conceito. Lava-pés. Tem lava-pés na sua igreja? Nós temos no Brasil. E aí foi bom eu falar isso, Rodrigo, porque me dá margem, dá oportunidade de falar uma coisa. Minha convicção pessoal. Não é um mandamento de Jesus. Mas se tu Uhum. pegar 100 batistas do sétimo dia, 99 vão dizer que é um mandamento e que a Santa Ceia só é completa com lava-pés. Minha convicção pessoal, e há mais batistas do sétimo dia no Brasil que, como eu, pensamos que a Santa Ceia é a Santa Ceia e lava-pés é lava-pés. Dá para fazer junto? Que bom. Mas dizer que Santa Ceia sem lava-pés está incompleta, a minha convicção teológica não respalda isso. Também, eu concordo com o senhor. Estive nos Estados Unidos, nas igrejas batistas do sétimo dia, e eu conto isso onde eu passo aqui no Brasil. Uhum. Participei de 2 Santas Ceias, uma com lava-pés e uma sem lava-pés. Goste ou não, a sem lava-pés estava muito mais espiritual. Concordo. E toda a questão logística, toda a questão. Não, bom, nós somos adventistas, a gente sabe como que A gente as sabe. diaconisas e os diáconos com honra trabalham duro, pesado. Sexta-feira à noite já está tudo pronto, as bacias no chão, toalhinha na cadeira. A gente conhece o esquema. Eu não quero estender muito esse problema, eu preciso contar uma, porque se a gente fosse escrever um livro de contos, só um livro dos contos, acho que as pessoas não acreditariam no que estava escrito no livro da Santa Ceia com relação ao vinho disso numa igreja adventista. Aqui, foi recentemente. Tinha um ancião chamado Dr. Duor, um médico, um rapaz, um senhor já, lá, acho que com seus 70 anos, extremamente respeitado na igreja, sempre no cargo de ancianato, sempre no quadro de líderes.
E aí veio o Covid, pastor. E aí o que aconteceu? Houve uma iniciativa de usar a ceia com os copos descartáveis, né, cobertos, selados, e com pãozinho anexado no topo do copinho, já era um kit, né? Pegou, acabou, encerra ali, né? E a secretária, a secretária da igreja comprou o kit em uma semana de antecedência. Porque eu não sei o que aconteceu na logística da igreja, eles compravam na quinta-feira, sexta-feira o kit chegava. E o kit chegou com uma semana de antecedência, ou seja, ia ficar lá morando por 7 dias, aquele suquinho de uva. Você já imagina o que aconteceu. O ancião chegou, participou. Eu nunca vou me esquecer da reunião. O doutor Dur veio reclamando comigo, porque eu fazia parte do time pastoral. O doutor Dur chegou e falou assim: Rodrigo, isso é um absurdo. O que aconteceu, doutor Dur? Estou me sentindo alto. Estou... Fermentou! Eu tenho um copinho aqui. Se for metade disso aqui, é muito. Se for metade disso, é muito. Ele deve ter tomado, realmente fermentou por 7 dias. Ele tomou, sentiu que estava meio um pouco fermentado e começou, estou me sentindo alto. Ele é médico. Ele é médico. Eu senti um calor que veio. Isso não pode acontecer, isso é pecado. Resultado, pastor, foi na sala pastoral, brigou com o pastor, veio a secretária, não sei, aquele arranca-rabo. Aí eu assim, tudo bem, irmão, desculpa, a gente não sabia nem que o kit estava sentado aí por 7 dias. A gente só pegou e serviu para a igreja. Mas é só para você ter uma ideia, para quem é óbvio, né? Para você não, pastor, mas para quem está assistindo, de como isso é um assunto sério. Esquentou a cabeça metade de roupa. É fácil não é fácil não. Pastor, mais uma pergunta. Se um adventista do sétimo dia passar pela porta de uma igreja batista do sétimo dia, como ele vai ser recebido e como é esse processo de transição? Se esse processo ocorrer, porque é um processo, a gente conhece. Verdade. Rodrigo, um adventista do sétimo dia será muito bem recebido em qualquer igreja batista do sétimo dia. Isso eu falo, eu não andei em todas no Brasil, eu não fui na Amazonas, eu não fui em Rondônia, mas do Rio Grande do Sul ao Ceará eu andei, por aí e tal. Em todas elas, será muito bem recebido como um irmão em Cristo. A tua pergunta me dá a oportunidade de responder uma outra coisa que talvez não fizesse parte da tua pergunta, ou talvez fizesse mais à frente. Nós não adotamos rebatismo. Nós aceitamos que um batismo evangélico foi para a salvação e é suficiente. Foi na Assembleia de Deus, foi na Brasil para Cristo, Universal do Reino, foi um batismo de imersão nas águas, nós reconhecemos a sua validade. Eu tive a oportunidade de rebatizar, nós não fazemos rebatismo, mas houve um casal de adventistas que se tornou batista do sétimo dia em Guarulhos e me pediu se eu faria o rebatismo deles. Eu expliquei, não é necessário. Nós não rebatizamos, não, mas nós queremos. Nós queremos. E como é que eu vou contra a convicção de fé e o sentimento relacional deles com Deus? Eu disse, olha, não é uma exigência de Deus, não é uma exigência da nossa igreja, mas vocês querem, eu rebatizo. E eu fiz. Mas não é uma prática nossa. Então, como é que são recebidos os adventistas? Como é recebido um assembleiano, um metodista, um presbiteriano? A diferença é que o adventista já tem um bom domínio sobre a guarda do sábado. Tem as distorções criadas pelos adventistas, mas, de todo modo, é um sabatista. Então, tem um facilitador, eu poderia dizer. O Caetano Veloso diria isso. Tem um facilitador, ou não. Ou não. Ou não. E essa parte do ou não. E essa parte do ou não foi por 10 quilômetros aí que tem conversa aí para ser. Tá bom? Então tá. Então, Rodrigo, são, sim, bem recebidos. Fui convidado pelo presidente que me antecedeu
a visitar uma comunidade adventista no interior da Bahia, a 100 quilômetros de Salvador, que disse que queria ser batista do sétimo dia. E aí, como o presidente sabia que eu sou um ex-adventista, ele disse, vamos comigo, que eles vão tratar de doutrinas que eu não domino, vamos comigo. Eu disse, vamos. E pegamos o avião a Salvador, lá tinha um carro nos esperando, andamos os 100 quilômetros e fomos àquela cidade pequena, bem próxima à Feira de Santana. E nós ficamos, sexta-feira, à tarde, fomos até 2 da manhã, sábado, o dia inteiro, fomos até 2 da madrugada, e no domingo nós fomos para uma outra cidade do interior. Mas a gente parava para as refeições e para tomar banho e para dormir na madrugada. Mas daí as questões daqueles irmãos eram, o pastor nos ofendeu nisso, o pastor nos ofendeu, era só queixas de questões administrativas. Sim. No meio da conversa, eu falei, irmãos, os irmãos acham que a igreja adventista tem defeitos administrativos? Sim, nós acabamos de lhe mostrar tudo isso. Eu disse, irmãos, vocês têm uma instância para discutir isso. É ir à associação em Salvador. Sim. Se na associação não resolveu, vão à união. Se a união não resolveu, vão à divisão em Brasília. Vocês estão querendo sair porque a igreja adventista tem problema administrativo. A minha tem problemas piores. Eu tive que falar na lata isso. Se tu quer ser um batista do sétimo dia porque encontrou uma igreja que tem a pretensão de só ensinar a Bíblia, com nenhum penduricalho de profeta ou profetisa, nenhum adendo depois de Apocalipse, se está procurando uma igreja assim, as portas estão abertas. Mas está procurando uma igreja perfeita, tu não vai encontrar. E quando encontrar, agora eu estou parafraseando Spurgeon, não entra, porque ela vai deixar de ser perfeita, porque tu não és. Então, só para dizer isso, nós não estamos com aquela coisa, nós vamos ganhar uma igreja adventista, nós vamos ganhar uma igreja Assembleia de Deus. Nós não pescamos em aquário. Ou a gente pesca em alto mar, ou mantém a sua congregação, a sua agremiação de fé. Excelente, excelente. Excelente, pastor, porque no final essa é a prática comum, né, no Adventismo, é a extração de membros de outras comunidades. Eu falo aqui no canal várias vezes, por que você vai converter uma pessoa que já é convertida? Então, para que você vai converter um crente que já é crente? Crente é crente. Por que você tem que fazer isso? Porque tem algo a mais. Porque você precisa ser algo a mais. A mais. Tem isso. Complexo. Pastor, rapidamente, saúde e estilo de vida. A igreja tem alguma orientação específica sobre saúde e estilo de vida, como os adventistas do sétimo dia possuem, no caso da suposta mensagem de saúde, etc. Aliás, veio um documentário, você está assistindo aí, veio um documentário ainda esse ano, esse é um documentário longo, de pelo menos 2 horas, sobre reformadores de saúde, período reformador dos Estados Unidos, século XIX. Fique ligado. Eu quero assistir, eu só vi uma pinceladinha rápida e me impressionou dos plágios. Leu os reformadores de saúde e aí disse que teve uma visão para poder sacramentar e vender. Correto. A ideia. Bom, eu sei que tu vai falar isso num outro momento, mas só para dizer, a nossa orientação é a bíblica. O templo do Espírito Santo que sois vós, nós temos que zelar por ele. Dormindo bem, nos alimentando bem, trabalhando, descansando, mantendo uma vida, dentro do possível, de equilíbrio. É o conselho bíblico. Sem esses adendos, que misturar esse prato com aquele outro prato. Eu tenho uma aula de teologia e a minha professora era a esposa de um missionário americano, do Dr. Dean Davis. Ela era a dona Vera Davis. E ela dando aula de saúde para nós, regime alimentar. E aí ela teve, no meio de uma aula, ela falou assim, gente, ela falava português com aquele sotaque, gente, quando os brasileiros vão se converter e parar de comer carne? E aí eu falei, quando os americanos deixar de tomar leite com açúcar, porque a senhora White também falou do leite com açúcar. Toma sorvete. Sim. Ela ficou brava comigo e tal, uns levaram na brincadeira, enfim. Mas só para dizer, a orientação da igreja é por ter uma vida saudável, sim, evitar as extravagâncias todas, abominamos as drogas e tudo que é
claramente nocivo à saúde, como bebidas alcoólicas, o tabagismo, e nem se fala das drogas químicas e assim Sim, por diante. com certeza. Outra pergunta, pastor: relações com outras igrejas. A Igreja Batista do Sétimo Dia tem uma relação aberta com outras igrejas de comunicação, de parcerias ou de integração em algum sentido, em alguma capacidade? Algumas nossas têm. Daí aquela questão das igrejas, da autonomia das igrejas locais. Algumas têm. Por exemplo, eu choquei irmãos, eu estava numa cidade que eu não vou dizer qual, porque daí vão identificar a igreja, só tem uma nossa naquela cidade, e era um evento e eu contei que a cada 2 meses eu prego numa Assembleia de Deus aqui em Cotia. Eu sou convidado, ou é sábado à noite ou domingo à noite. Se é no culto das mulheres, é sábado à noite. Se é no culto normal, é domingo à noite. E aquilo chocou, porque como um pastor batista do sétimo dia vai ficar pregando uma igreja de dominguistas? Óbvio que eu não vou pregar sobre o sábado, eu vou pregar doutrinas que nós temos em comum, o evangelho eterno. Exato. Óbvio. Né? Então, assim, o relacionamento de alguns de nós é muito bom. Nós tivemos um pastor, o fundador do Time Brasil, um jovem pastor, ele tem a idade do meu filho, e eu tive não sei se dá para chamar de privilégio ou de infelicidade, de fazer o funeral dele. Morreu ele, a esposa e os 2 filhos pequenos, esmagados embaixo de uma carreta, Oh, meu Deus. no Paraná. Isso foi em 2017, 2018. O Jonas Sommer, ele seria presidente mundial. Aliás, ele chegou a ser eleito presidente mundial, mas ainda não tinha se transferido para os Estados Unidos. Ainda estava no Brasil. O Jonas tinha muito livre trânsito com os pastores batistas. O mestrado dele foi numa universidade luterana. Então, ele criou uma teia de relacionamento muito bom e os convidava para escrever a nossa manual da Escola Bíblica Sabatina, em temas que fossem comuns à fé. Sim. Então, esse aspecto, a Igreja Batista do Sétimo Dia é mais aberta do que a adventista historicamente. Eu estou falando da adventista do meu tempo, eu não sei como é que é hoje. No meu tempo era mais hermético, era só ministros adventistas que ocupavam o púlpito. Na nossa, não. Vai aparecer um pastor da Assembleia, um pastor batista do domingo, um presbiteriano, é possível. Sim, sim. Interessante interessante esse ponto de vista. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu acho que talvez essa seja mais importante. O que a Igreja Batista do Sétimo Dia... Deixa eu tentar reformular essa pergunta de uma forma que a pessoa consiga entender melhor. Todos nós, independente de qual seja a religião, denominação, todos nós entendemos que é necessário uma pausa para o ser humano. Tá? Isso é todos nós entendemos isso. Se não fosse assim, não haveria o fim de semana, o sábado e domingo, para ali as pessoas literalmente darem um tempo, pararem com suas famílias, o trabalho, enfim. Existe valor agregado na pausa sabática. E essa é uma das coisas, uma das teclas que eu bato nesse canal, porque muitos adventistas vêm falando: não, você é contra o sábado, contra os mandamentos de Deus. Eu falo, não. A Terra precisa descansar um ano a cada 7. O planeta, ele tem seus ciclos, e geralmente, se você olha, são ciclos de 7 anos, da natureza. Você vê, o ser humano precisa parar, é histórico isso, não tem como mudar. Agora, transformar isso em ponto de salvação, extremamente errado. Extremamente errado. Então, existe valor na pausa, mas não é para salvação. Exatamente. Então, tem um gap de oportunidade, eu quero dizer, gigantesco, quando o descanso sabático é apresentado da forma correta. Quando ele é apresentado da forma teologicamente correta. Tanto a ponto de que existem missas da Igreja Católica no sábado. Ora, e os adventistas não falam sobre isso. Vá num sábado à tarde, você vai ver a Igreja Católica aberta e a missa acontecendo naturalmente. E quem está lá dentro vai falar: estou guardando o sábado. Então, existe todo um folclore ao redor do sábado no adventismo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo futuro e também oportunidade para pessoas que não querem mais ficar acorrentadas a essa coisa do selo sabático, decreto dominical, etc., em descobrir oportunidades. E a Igreja Batista do Sétimo Dia poderia ser um canal gigantesco para isso. Principalmente para as próximas gerações.
Falei tudo isso para fazer a pergunta. Pastor, quais oportunidades você vê de crescimento para a Igreja Batista do Sétimo Dia, partindo do princípio que só no Brasil existem 1,4 milhões de adventistas do sétimo dia, mais a taxa de evasão de 42%, você praticamente entende que existem pessoas que valorizam o sábado mesmo fora do adventismo. É verdade. Assim, Rodrigo, eu concordo, penso como tu, o valor agregado do sábado, o sábado como necessidade do repouso mesmo, a questão da natureza. E aí a Igreja Batista do Sétimo Dia, então, constrói a sua teologia do sábado em cima dessa ideia de que Deus separou isso. Mas foi lá no Velho Israel. Mas no Novo Testamento nós não temos nenhum texto explícito revogando explicitamente. E aí tem um princípio que não é teológico, é jurídico, mas me ajuda na minha forma de encarar. É um princípio jurídico de que uma lei só pode ser revogada por outra que a revogue e seja posterior e superior a ela. Uhum. Tá? Isso é um princípio jurídico. Então, a gente aprende no primeiro ano da Faculdade de Direito que o costume não tem potencial para revogar a lei. Mas o costume está sendo assim, está sendo assim. Pois é, então o Congresso, os congressistas vão ter que fazer uma nova lei que absorva o costume, mas vai ser uma nova lei. O costume não revoga a lei. Então, tá bom. Eu pego isso, eu sei que isso não é teologia, isso é ciência jurídica, para dizer que a nossa convicção também é essa. Com quanto sábado foi entregue lá no Velho Israel, não vimos nada no Novo Testamento explicitamente revogando. Tem uma discussão muito boa e eu gosto, mas não dá tempo. Um outro dia, talvez a gente tenha a oportunidade. Sobre a nova aliança e Jesus sendo a nova aliança, Hebreus, como sacerdote, Melquisedeque, etc. E a expressão paulina que um faz diferença entre dias de sábado. E tal. Isso só mais recentemente eu fui pegar o Novo Testamento grego e tentar achar alguma diferença. E é fabuloso as conclusões razoáveis que se possam chegar da análise da língua em que foi escrita. Tá bom, mas deixa lá. Só da palavra sabaton em grego. Uma com a terminação em ômicron e outra com a terminação em ômega. É a mesma coisa ou são situações diferentes? Não vamos entrar, mas eu estou dando uma palhinha que vale a pena. Então tá. A posição batista do sétimo dia é: como eu entendo ser o querer de Deus e eu quero agradar a Deus, eu vou buscar guardar o sábado achando que eu estou agradando a Deus. Primeiro, é uma necessidade real minha. Mas se eu olhar só a necessidade real, não precisa necessariamente ser sábado. Pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, enfim. Né? Então, mas se eu posso ter esse descanso e o meu trabalho coincide que seja no sábado, que bom para nós. Batista do sétimo dia não exclui membro porque trabalhou sábado. Não falei isso, então agora eu estou falando. É verdade. Excelente ponto, pastor. Excelente. Vale a pena dizer. Então, se o membro batista do sétimo dia precisa ter um trabalho ao sábado, sei lá, uma agenda, né? uma coisa que recorre todo, um sábado sim, um sábado não, isso não é caso de exclusão ou de impedimento. Não é. Entendi. Não é. Interessante, bem lembrado. Pastor, voltando na questão da expansão, então, você vê oportunidade para a Igreja Batista do Sétimo Dia expandir, partindo da premissa que tantas pessoas hoje verificam o valor no descanso sabático e talvez estejam notando que o Adventismo do Sétimo Dia dá extra aditivos, né, sobre o sábado e querem viver um sábado, mas que sem esse peso, né? Rodrigo, eu tenho essa esperança, eu vejo, talvez eu não alcance esse tempo. Eu fiz o mês passado 70 anos. Então tá, talvez eu não alcance esse tempo, mas eu vejo, sim, olhando a geração nova de pastores e o empenho deles em partilhar as suas convicções de fé, para mim, tem surgido um novo tempo para a Igreja Batista do Sétimo Dia no Brasil. E tenho costumado dizer que esse novo tempo começa com a criação desse seminário teológico nosso,
Então, a gente já começa a ver diferença nas igrejas com pastores que receberam uma formação teológica. Só para lembrar, a maioria dos nossos pastores são como eram os pastores adventistas no início da igreja no Brasil, pastores leigos, homens dedicados, homens de oração, trabalhadores, mas não tinham a oportunidade de uma formação acadêmica teológica. Sim. Então, esse tempo está mudando para a Igreja Batista do Sétimo Dia. Muito bom, muito bom. A minha esperança é positiva. Legal. Não, isso é bom, porque aí eu vejo que assim, as pessoas geralmente sempre procuram ou a igreja está mais perto da casa deles, né? Infelizmente, o número de pessoas que estão abandonando a fé completamente é grande, mas a vida é longa, né, pastor? E curta ao mesmo tempo. É longa para Cristo, porque Cristo está sempre com as portas abertas, sempre prontas a nos receber, e eu vejo que a Igreja Batista do Sétimo Dia é uma excelente opção, principalmente para pessoas que deixaram o Adventismo por qualquer razão que seja, principalmente teológica, né? Eu creio nisso. Pastor, última pergunta para fechar aqui. Nós já estamos quase 1h45, mas extremamente válido essa conversa. Obrigado. E eu creio que você deva voltar. Creio que é importante que você volte, porque nos últimos 2 meses, mais de quase 20 pessoas entraram em contato comigo perguntando: Rodrigo, e a Igreja Batista do Sétimo Dia? É mesmo? Quando vai ser? Quando vai ser? E pessoas que ainda estão frequentando a igreja adventista, mas estão no modo, a gente chama no modo silencioso, né? O modo silencioso do celular tem o modo silencioso do é comunicador inato, viu? Até nisso ele arranja, tá certo? O cara tá no celular assim, deixa eu ficar no modo silencioso, tô na escola sabatina, mas tô só vendo, volta para casa, estuda, percebe se aquilo que realmente... Tem muita gente, pastor, e as pessoas geralmente falam assim: Rodrigo, eu não vou deixar o sábado, eu não vou abandonar o sábado. O sábado é importante para mim, é uma coisa que faz parte já de mim, entendeu? Eu falei assim: então, irmão, tem uma opção, tem uma alternativa para você. Eu estou feliz que você veio falar com a gente hoje, pastor, para que essas pessoas possam ouvir, né? Possam entender isso. Pastor, última pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Amém. Rodrigo, no sábado passado eu preguei numa igreja de um bairro aqui em São Paulo, Jaguaré, e sobre o chamado de Abraão, e quando foi anunciado a Sara que teria um filho, e ali o anjo do Senhor. E tive a oportunidade de estudar com os irmãos que as manifestações de Deus no Velho Testamento, que tem uma palavra grega, são 2 palavras gregas que descrevem, chama-se teofania, teos, Deus, faneros, manifestação, aparecimento, que as teofanias na Velha Aliança é nossa convicção de fé que foram verdadeiras cristofanias. Uhum. Porque quando Deus disse para Moisés, quando Moisés tentou interpelar Deus, eu não sou a pessoa indicada, quando ele não teve mais nenhuma saída, tá bom, mas em nome de quem eu me apresento? Diga que eu sou te enviou. Êxodo 3,14. Uhum. E aí Jesus está com os fariseus em João 8, e quando ele faz uma censura a eles, e lá pelas tantas diz que vocês devem conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Quer libertar? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me aceitariam. Como você fala como se conhecesse o nosso pai Abraão? Você não tem 50 anos? E Abraão já fazia 1.800 anos que passou por aí. Uhum. E aí vem a resposta de Jesus. Em verdade vos digo. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, em grego, de João 8,58, os 70, que eram 72, ao traduzirem a Bíblia, o Pentateuco, do hebraico para o grego, escreveram em Êxodo 3,14, está ego eimi, igualzinho 8,58. Quem é Jesus? Jesus é o único Salvador. Amém. Ele, na plenitude dos tempos, ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas ele atua na recuperação dos filhos de Adão desde sempre.
e sempre intercede por nós, não há 180 anos atrás, 22 de outubro de 1844, como William Miller pregou, e muitos acreditaram, mas conforme está no Evangelho, está no livro de Atos e em Hebreus, quando ele foi para o céu, ele se posicionou à destra de Deus Pai. Sim. Desde então, intercede por mim e por cada filho de Adão. Esse é o Jesus da Igreja Batista do Sétimo Dia. Amém, amém, glória a Deus. Palavra forte, professor, muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram até aqui. Olha, valeu cada minuto essa conversa. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, de verdade, pela oportunidade. Eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo hoje, muitas pessoas estão tentando concatenar, pastor, tantas informações que eles receberam durante a vida toda, ou têm recebido, e que muitas vezes parece um grande quebra-cabeças com peças invertidas que não se encaixam. E muitas vezes uma palavra como essa que o senhor deu para a gente sobre Cristo, sobre quem é Cristo, parece que limpa o ar, abre a mente, e eu oro a Deus para todos vocês que estão assistindo essa live aqui agora, esse vídeo, que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo, que Deus esteja com vocês, que Cristo seja a única porta, o único meio para que você alcance a salvação para hoje e para sempre na vida de todos nós. Glória a Deus. Amém, Rodrigo. Tu me emocionaste. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família, todos os seus. Estaremos em oração por eles. E amém. Que o senhor volte, por favor, volte, porque precisamos cada vez mais da palavra de Deus. Amém, irmão Rodrigo. Graça e paz. Valeu. Galera, um abraço e a gente se vê no próximo Para Onde Eu Vou.